e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Tá bom assim, som? Então, que Jesus possa nos envolver nessa noite, como a companheira Mônica pediu, né? Que a nossa palavra ela seja fácil, que ela seja acessível a todos os ouvidos aqui presentes, especialmente o meu, né? Que é o primeiro, né, a escutar, e que, acima de tudo, possa atingir cada coração e que ela esteja sempre pautada no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, e o mais importante, que ela possa ser útil, que possa, de alguma forma, auxiliar a todos nós a sairmos daqui refletindo sobre a noite, sobre os ensinamentos, que nunca são nossos, né? Nós gostaríamos sempre de deixar claro que tudo, né, baseado nas obras da doutrina, poucas coisas são colocadas por nossa pessoa. Na noite de hoje está reservado, bom, primeiro eu esqueci de dar boa noite aos internautas. Uma falha, né, que a gente não está acostumado a falar, né, essas coisas assim. Então, boa noite a todos os internautas também, né? E tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo, sinta-se acolhido pela casa, né? A casa possui atendimento fraterno que está sendo realizado. Depois da palestra tem também, se quiser conversar com algum companheiro da casa, após a palestra, sobre qualquer dúvida que venha a ter, tá bom? Seja muito bem-vindo. A noite de hoje, ela está reservada para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação espírita, né? Ou seja, do Pentateuco kardeciano, né? Das 5 obras da doutrina espírita. Nós sempre gostamos de colocar, de relembrar, né? Para que a gente se posicione. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e, finalmente, a Gênese. A obra de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela contém as máximas morais do Cristo, né, com as suas explicações à luz da doutrina espírita e com a possibilidade, com a instrução na aplicabilidade do nosso dia a dia. Então, mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. Alguém aqui, por acaso, se lembra o que estava fazendo em 27 de agosto de 1991? Alguém aqui se lembra o que estava fazendo no dia 8 de abril de 1996? Não, também não. Alguém aqui se lembra do que almoçou quarta-feira passada? Também não, né? Olha, para mim as 2 perguntas iniciais ficaram fáceis, porque são datas marcantes na minha vida, que o nascimento das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e essas datas eu nunca mais esquecerei. Ficou marcado na minha vida. Mas eu vou fazer uma última pergunta a vocês. Alguém aqui se lembra o que estava fazendo em 11 de setembro de 2001? Eu lembro, né? Já escutei um monte aqui, eu lembro. Eu também, olha só, o almoço da quarta-feira passada eu também não me lembro. Mas 11
de setembro de 2001, eu me lembro muito bem, quando nós tivemos a notícia, né, do maior atentado da humanidade, atentado terrorista da humanidade, onde quase 3.000 pessoas morreram, onde 6.000 pessoas ficaram feridas, onde muitas pessoas até hoje estão sofrendo de câncer, de várias doenças, e especialmente de doenças pulmonares por conta da fumaça tóxica que foi liberada, né, naquele dia. Querendo ou não, 11 de setembro de 2001 ficou marcado em nossas memórias, né? Como nós falamos, o maior atentado terrorista da humanidade. Hoje, completando 18 anos. Nós sabemos que a intolerância sempre foi um dos maiores motivos das guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Sabemos também que os Estados Unidos saiu altamente fortalecido da Segunda Guerra Mundial. E, no intento, né, de conquistar, esbarrou, né, com culturas diferentes, né, com muçulmanos e os terroristas, né, a parte mais fraca da história, resolveu elaborar um ataque inimaginável, né, cinematográfico, né. Utilizaram não de bombas, não usaram milhões de dólares, utilizaram aviões particulares, de empresas particulares, para atingir, né? Então, nós vamos pensando. Mas o mais importante dessa noite, eu não quero trazer maus pensamentos, né? Nós estamos aqui para fazermos a conexão com o alto. Mas eu trouxe essa questão para que nós possamos refletir que sentimento nos traz o dia de hoje. Para que nós nos policiemos em relação aos nossos sentimentos, porque de lá para cá nós fomos testemunhos de muitos, mas muitos atentados. O terror tomou conta do mundo, o pavor, né? Se chutorasse alguma coisa, nós já perguntávamos, né? Mas, juntamente com isso também, nós vimos algumas coisas transformarem no mundo, no nosso país, e especialmente no nosso Estado. O nosso Estado e nossa cidade. Nós sabemos que muitos dos senhores que estão aqui presentes hoje saíram de grande cidade e vieram morar na nossa cidade por ser uma cidade tranquila. E hoje já não está tão tranquila. Infelizmente, no mês de julho, eu estava marcada para fazer um estudo na Casa Espírita Ceareiros do Bem, no Jardim Esperança, e no dia me ligaram, falaram: Lucinha, olha, se desculpe, mas você não vem não, que nós não vamos ter reunião nesta noite. Nós achamos por bem cancelar a reunião por conta de tiroteios, por conta de várias situações. Aquele dia eu fiquei profundamente triste. Foi um dia de muita reflexão, porque na nossa Cabo Frio, na nossa cidade tão pacata. Mas, mesmo assim, com toda essa situação, qual é o sentimento que nós temos? Porque, diante dessas situações, nós temos a tendência de escolher um lado. Nós temos a tendência de escolher um lado. E não é isso. Não é a luta do bem contra o mal. Igual nós vimos tanta briga durante a política. Foi? E não era a briga do bem contra o mal, não é isso. Não é isso. Isso são entidades, são indivíduos altamente compromissados espiritualmente, de ambos os lados. Então, é um alerta e uma reflexão para todos nós.
que no dia de hoje, eu nem sei se foi vinculado na mídia, que eu acabei nem vendo a mídia, mas com certeza foi, né? Relembrando, 18 anos, deve ter tido. Para minha surpresa, no Globo, hoje eu abri o Globo para ver, não tinha, e fiquei feliz, né? Porque nós precisamos tirar esse pensamento de ódio, de rancor, de violência, né? Nós temos que pensar, né, o que é violência. Se nós estamos satisfeitos que nós estamos vendo acontecer no nosso estado. Outro dia eu escutava na televisão um avô falando, na mídia sai toda hora, que está sendo reduzido o índice de mortalidade, mas a minha neta foi morta. Governador, mesmo que tenha sido reduzido 99,99%, e esse 0,01% é minha neta, é minha filha, é meu irmão, é meu marido, é meu companheiro, é uma vida. Existe sentimento ali. Então, nós não temos que tomar partido. O nosso partido tem que ser a não violência. Através da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, ele nos diz que a indiferença ante a dor alheia é estímulo ao ódio de quem se contaminou pela violência. Então, nós não podemos ser indiferentes a nenhuma morte. Nós não podemos ser indiferentes a nada. Os nossos protetores, né, aqueles que detêm, né, o poder de manter a segurança, eles têm que defender e não matar. E a nossa munição tem que ser o nosso coração, cheio de amor. E a nossa arma tem que ser o nosso pensamento, a nossa oração, direcionada a cada irmão que sofre, a cada irmão que está envolvido nessa ambiência de terror, de violência. Então, o papel do espírita cristão é trabalhar contra a violência, é não nos alimentarmos e não entrar nessa corrente, né, da violência. Gandhi, Madre Teresa, Jesus e tantos outros mártires, Francisco de Assis, já nos mostraram que o caminho da não violência é possível. Então vamos ao Evangelho da noite. O capítulo da noite é o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o item: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, os itens que nos couberam foram o 11 e o 12. Então, o item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Na verdade, esta passagem de Jesus, ela é um pouco maior do que essa. E eu acho que vale a pena nós comentarmos na íntegra para que nós possamos entender melhor.
ela ocorre quando Jesus, estando em Cafarnaum, levam até ele um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo que aqueles homens que o levaram estavam com muita fé, né? Ele se direciona para aquele homem e fala: tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns escribas que ali estavam falavam: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo, né, os pensamentos daqueles homens que o cercavam, Jesus pergunta: por que pensais mal em vossos corações? Se vocês quiserem, é mais fácil para mim dizer: levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. Eu posso ordenar. E levantando, o homem foi para casa. E a multidão, vendo aquilo, ficou maravilhada, ficou encantada, né? Questionando que quem dera aquele poder, aquele homem. E Jesus, passando na alfândega, viu um homem sentado e o convidou para o seguir. Esse foi o chamamento de Mateus. E aí foram para a casa de Mateus e tiveram uma ceia. E nesse momento os fariseus, né, perguntam: por que o seu mestre come com homens, né, com publicanos, com homens de má vida? Por que o seu mestre? E Jesus, olhando, lhes diz, né, que não são aqueles que gozam de saúde que precisam de médico, mas aqueles, né, os doentes. Ele não veio para aqueles que são. É muito importante que nós conhecemos as palavras ditas do Evangelho. Então, quando a gente fala de publicano, nós estamos falando daquelas pessoas que os judeus, à sua época, detestavam, que eram os cobradores de impostos. Hoje mudou, hoje nós adoramos aqueles que cobram da gente os impostos. Nós já evoluímos, né? Hoje nós adoramos, não é verdade? Mas naquela época não. E a cobrança de imposto sempre foi, né, o dos itens que mais causou, né, revolta junto ao povo judeu sob o jugo romano. Sempre foi uma problemática. Nós temos também um outro termo chamado portageiros, que são também cobradores de impostos, mas são aqueles menorzinhos, sabe? São aqueles inferiores que ganham um pouquinho menos. Que são aqueles que ficam na alfândega. Creio eu que Mateus, também conhecido como Levi, era um portageiro. E nós temos os fariseus, que também fala na passagem dos fariseus. Os fariseus, eles pertenciam a uma das seitas do povo judeu. Eram várias seitas. E os fariseus, eles eram conhecidos por serem extremamente orgulhosos, por adorarem aparecer, por fazer as coisas para que os outros vissem. E eles não eram bem vistos pelos demais, mas também eles tinham uma força sobre o povo, o jugo do povo. Agora nós vamos para o item 12. O item 12, ele é mais longo um pouco, então nós dividimos em vários slides para a gente falando aos pouquinhos. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes deem a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz
e de nada precisar. Esse item 12 é uma nota de Kardec. Kardec vai discorrer a respeito deste assunto. Então, quando nós percebemos, eu vou dividir esse trecho, vou parar aqui, depois eu leio o segundo parágrafo. Em toda a história de Jesus, nós percebemos Jesus cercado por aquelas pessoas que necessitavam, o povo buscando a sua cura, seja a sua cura física, seja os seus males espirituais, sejam as suas angústias íntimas pelos seus erros. E, por outro lado, sempre cercado também por aqueles religiosos, pelos escribas. Os escribas, na verdade, são os doutores da lei. Os escribas são aqueles que passavam para o povo a lei de Moisés. Mas eles também eram muito ligados aos fariseus. Basta a gente ler o Evangelho para a gente perceber que o ato da crucificação do Cristo não tem nada a ver, conforme as religiões tradicionais dizem, que Jesus foi crucificado por conta dos nossos pecados. Fiquei muito satisfeita quando eu li de 2 padres católicos, eles são teólogos, e eles colocaram que, ao ler o Evangelho, simplesmente lendo o Evangelho, nós conseguimos perceber que Jesus não foi levado à cruz por conta dos pecados, dos nossos pecados. E eles falam que isso ainda está muito arraigado em muitos fiéis e que esta ideia ainda leva muitas pessoas aos consultórios psicológicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, porque carregam em si essa culpa. Então, hoje, os teólogos já nos afirmam que Jesus foi crucificado por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele falava, que a crucificação dele se deve muito mais por um problema teológico. Porque toda vez que ele falava, os teus pecados estão perdoados, porque na época de Jesus era proibido perdoar os pecados. Por isso que nessa passagem que nós narramos, os fariseus falaram, ele está blasfemando quando ele diz, quando ele curou, quando ele perdoou aquele homem pelos seus pecados. E por quê? Porque Jesus era uma ameaça ao banco forte de Jerusalém. Porque só quem poderia perdoar os pecados era o templo. Porque existia tarifa. Dependendo do seu pecado, você ia lá na relação tarifária, via o que você precisava pagar, e aí você comprava vaca, você comprava pomba, você comprava... Então, você movimentava o mercado. E agora, esse homem estranho, ele perdoava por nada e estava mostrando para aquele povo um Deus que dá, ao invés de pedir. Isso que levou Jesus à morte. E não os pecados, os nossos pecados.
Jesus simplesmente falava: perdoais e serás perdoados. Então, essas duas palavras, elas foram crucial, né? Acendeu o alarme aos sumos sacerdotes, aos escribas, os fariseus, os saduceus, todos ficaram inquietos com aquele homem, né? Que parecia que ia, né, criar uma revolução, uma rebelião. Mal sabiam eles que realmente ele o criou. Né? No segundo parágrafo, vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi. Eu sou ótima para me perder, né? Vocês já sabem disso, né? Essas palavras, isso aí. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parecem, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, nesse trecho, Kardec, né, ele faz uma relação da passagem do Cristo com a mediunidade. E onde as pessoas se admiram e não entendem muito bem por que determinados dons mediúnicos são concedidos àquelas pessoas que nós, vamos deixar bem claro, que nós consideramos indignas. Porque quem somos nós? Quem sou eu para dizer que você é digna, que você é indigna, você é digna? Eu não sei. São só as aparências, nós não conhecemos a entidade de cada um. Mas, de qualquer forma, né, nós temos uma facilidade incrível de julgar, né, de achar que o que nós pensamos é a verdade. A mediunidade, ela constitui um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ela faz parte do corpo doutrinário da doutrina espírita, mas ela não pertence à doutrina espírita, ela não é exclusiva da doutrina espírita e não foi criada pela doutrina espírita, mas faz parte do seu corpo doutrinário. E o que constitui a mediunidade? A mediunidade é a comunicação entre os dois mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o mundo encarnado e os desencarnados. Agora vamos ao slide 4. João? Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Verdade, né? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir a que deles abusa. Então, ele está dizendo assim, olha só, Lúcia, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a mediunidade é uma disposição orgânica, igual a minha fala, igual a minha audição, igual, né? Caramba, então, e falou, né, que se Deus só concedesse isso para quem tem boas intenções, eu não estaria aqui hoje falando, né? Muita gente não estaria falando, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, todos nós, ninguém aqui é anjo, né? Estamos na nossa luta. Então, como funciona? Como funciona essa história de mediunidade, né? Se a mediunidade é orgânico? Isso é muito importante a gente saber, porque as pessoas acham que a mediunidade não é orgânica, mas é. Então, funciona como assim? O acaso, então, vai falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, você é médio, você não é médio, você é médio, você não é... É assim que funciona? Não é assim, né? Não é assim. Por quê? Nós precisamos lembrar sempre
E Haroldo Dutra fala muito isso. Nós temos que diariamente lembrar que nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos. Ao acordar, vamos fazer esse exercício para ver se a gente consegue lembrar disso. Nós somos espíritos, estamos temporariamente habitando este planeta, que é escola, né? Que é um hospital, que é uma prisão, porque nós estamos aqui aprisionados. Porque bom mesmo, né, é a liberdade do espírito. Que maravilha, né? Na semana passada o Flávio falava, né, das nossas relações fora do corpo, no encontro com, né, durante o sono, né? Os grandes médiuns adoram estar sonhando, porque na maioria das vezes eles recordam muito mais do que nós, né? E nós não recordamos, mas nós, em nossos sonhos, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Nós nos libertamos. Né? Na verdade, nós morremos todos os dias. Quando nós desligamos, estamos ligados ao cordão fluídico e vamos aonde o nosso pensamento está. Né? Por isso, atenção com os nossos pensamentos. Então, a mediunidade, ela está ligada intimamente ao planejamento reencarnatório da minha necessidade, né? E Deus me concede a mediunidade como instrumento, olha só, gente, instrumento de impulsionar a minha evolução, instrumento de resgatar os débitos do passado. Porque a mediunidade, ela deve ser utilizada para auxiliar, seja a mim mesmo, seja meu próximo. Então, este é o objetivo maior da mediunidade. Então, na maioria das vezes, mediunidade significa resgate, provação. Aí nós vamos ver, dependendo de como os utilizamos, se nós passamos ou não no nosso teste. Foi descoberto, quem estava aí no seminário de domingo viu, né? Mas foi descoberto que, após vários estudos, né, que a mediunidade, né, ela está intimamente ligada à nossa glândula pineal. A glândula pineal que, durante séculos, não foi estudada, não foi nada, porque achava-se que ela não servia para nada. Ela fica mais ou menos nessa altura aqui, assim dentro aqui, assim, e é um pouquinho maior do que um caroço de laranja. Olha só. Né? E ela funciona assim, dentro dela tem pequenos cristais, né, que variam de quantidade de indivíduo para indivíduo. Então, o que acontece? É como se fosse uma anteninha, né? Uma antena. Vamos pensar assim, para a nossa TV funcionar, né? Para a nossa TV funcionar, nós precisamos de antena, precisamos de que pegue a frequência, né? Essa frequência que eu não sei qual é. Então, para que a gente pegue a frequência dos espíritos, né, nós temos a nossa glândula pineal. Então, ali está alojado, né, esses cristais que fazem essa conexão. Então, por isso que não é ao caso. Quando eu, na espiritualidade, me comprometo, né, em utilizar a mediunidade para o bem, mesmo eu tendo as minhas dificuldades, né? Aí vai, porque que a mediunidade é para todos. Né? Jesus veio para todos os que precisam de ajuda. Na época, ele não disse para os fariseus, para os escribas, né? Mas para eles também. Porque eles eram os doentes da alma. Doentes do orgulho, da vaidade, do exibicionismo, e vai por aí.
Então, Jesus, ele veio para todos. E o estudo da glândula pineal, inclusive, isso consta em revista científica, que o primeiro a falar, do assunto foi André Luiz, no livro Missionários da Luz, na década de 50. Depois o estudo foi se desenvolvendo. Slide 5, João. Esse menino é uma graça, né? Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Reclamar, exigir, né? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Foi o que nós falamos, né? Quem é capaz de julgar quem é digno e quem é indigno? Nós não somos capazes disso. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? Então, a mediunidade é um medicamento concedido a Deus para as nossas almas, né? Então, Hermínio, deixa eu ver se é Hermínio Miranda mesmo. Hermínio Miranda, em Diálogos com as Sombras, ele vem nos dizer que a mediunidade, longe de ser a marca, longe da nossa grandeza espiritual, é ao contrário, é um indício de renitentes imperfeições. E ela, o poder a ela concedido, não é para que aquele que o possui se considere superior a ninguém. É para aquele que possui auxiliar todos aqueles que estejam ao seu redor, né? E a mediunidade foi concedida para esses indivíduos para que ele possa se adiantar, se bem utilizar esse recurso ou, né, falir nesta missão. Então, o médium, em hipótese nenhuma, ele é privilegiado. Vamos para o slide 6. Vamos ver aqui. Hã? Trocou? Vai ser. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Então, ele está dizendo que aquele que recebe o dom da mediunidade, né, e percebe a presença dos espíritos, ele consegue, né, pegar mais rápido, entender mais rápido os mecanismos da vida, de forma que ele possa realmente auxiliar. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscar longe, nas mãos lhe coloca a luz. Olha que lindo. Né? Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Antes era muito lindo, agora olha que responsabilidade. É lindo o que lhe é concedido, mas a responsabilidade também é muito grande. Porque ele, muito mais do que nós, ele sente, ele percebe, ele vê esses mecanismos. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo age escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação?
Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, se ele se desviar deste caminho, os bons espíritos lhe abandonam e ele ficará à sorte daqueles enganadores. Quando não desaparece por vez o dom, ele fica à mercê, né? E já ali ele já começa, né, a sentir as más vibrações, já começa a sentir algumas coisas a desandarem, né, em sua vida. Mas, independente disso, quando ele retornar à verdadeira pátria, como todos nós, terá, né, que dar conta, né, do que foi, né, lhe concedido para administrar. Então, todos nós somos encantados com a mediunidade de Chico Xavier, não somos? Com a mediunidade esplendorosa de Chico de Xavier. Mas quem que gostaria de estar na pele dele? Não, né? Ninguém quer, né? Todo mundo ama, adora, mas ninguém gostaria de estar na pele do Chico Xavier, né? Por quê? O Chico, ele foi injuriado, ele foi humilhado, né? Teve uma vida de grandes privações, doente, renúncias, né? Então, assim, uma vida muito sofrida. Mas o Chico, ele não se deixou abater, né, pelas dificuldades e soube ouvir os bons conselhos dos espíritos, especialmente do mentor Emmanuel. Ai, meu Deus, né? Eu tenho medo de Emmanuel. Olha, houve um caso na vida de Chico, uma época que ele tinha um cachorrinho, né? Vocês sabem esse caso do Chico, né? Ele tinha um cachorrinho, e Chico sempre trabalhou muito, né? Na casa espírita, tinha o seu trabalho, e quando ele chegava, o cachorrinho latia muito, latia, ele estava doente. Mas Chico tratava com muito carinho, ele não se importava. Mas uma vizinha se incomodou. Ah, coitado de Chico, já trabalha tanto, já tem tantos problemas, ainda vai se incomodar com o cachorro? Ela fez um favor para Chico, matou o cachorro de Chico, né? Matou o cachorro e ainda falou para Chico: olha, eu matei seu cachorro para você ficar livre desse sofrimento. Gente, Chico ficou tão magoado, mas não falou nada com ela. E aquela mágoa no coração. Passaram-se 2 semanas, Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, nós precisamos resolver um problema. Aí ele falou: o que foi? Sabe a morte do seu cachorrinho, que causou uma mágoa imensa em você? Fez uma mancha negra em seu coração. E essa mancha está interferindo nos nossos trabalhos, na mediunidade. Nós precisamos resolver isso aí. Aí Chico: não, então eu faço. O que você acha que eu tenho que fazer? Você faz o seguinte: você vai procurar saber o que essa sua vizinha gostaria de ter, o sonho da vida dela, e você vai comprar para ela. Aí ele falou: peraí, mano, ela mata o meu cachorro, eu ainda vou ter que dar um presente. Chico, você vai ter que fazer isso. Aí Chico foi, descobriu que o que ela queria era uma máquina de costura. Gente, Chico não tinha dinheiro. Aí Chico: Emmanuel, eu não tenho. Não, dá o seu jeito. Aí Emmanuel, eu tenho medo de Emmanuel, eu tenho. Chico parcela isso aí. Aí Chico parcelou em, sei lá, 24 vezes, não sei quantas vezes, para que coubesse dentro das, né, continhas de Chico. Aí Chico foi.
e deu para a vizinha. Naquele momento em que Chico entregou a máquina de costura para a sua vizinha, Emmanuel disse que o sentimento de gratidão que aquela mulher sentiu em relação a Chico foi tamanho que imediatamente ela jorrou, ela emanou, né, vibrações de amor e de paz, que aquela mágoa se desfez no seu coração. Mas os espíritos também têm uma outra maneira delicada de agir. Zé Arigó, alguém já ouviu falar de Zé Arigó? Já, né? Um médico, maravilhoso. Zé Arigó, ele operava que deixava canivete pendurado aqui. Hoje no nosso estudo nós falávamos dele, que ele enfiava uma tesoura no nariz e fazia e tirava e retirava. Nunca teve problema de infecção, nunca teve nada. Só que ele teve problemas de que ficou preso e tal. Só que Zé Arigó, diferentemente de Chico, ele não acreditava, ele era católico, Chico também, mas ele era católico, mas ele não acreditava em nada daquilo e relutou muito por aceitar aquilo. E num dia, ele tinha marcado com os amigos de ir para a farra. Ele trabalhava numa obra e combinou com os amigos que depois, eles iam para beber, para ficar com mulheres, eles iam fazer aquela farra. Ele foi tomar banho, o que aconteceu? A porta do banheiro trancou, ninguém conseguiu falar com ele, ele foi embora, ele ficou trancado o final de semana inteiro no banheiro, porque os espíritos, né, não queriam que ele se envolvesse nesse ambiente para que não prejudicasse a sua mediunidade. Então, se não for por bem, vai por mal, não é isso? O 7. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, maleável, flexível, né, aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, o bom médium é aquele que entende realmente a relação, né, o significado, né, do mundo espiritual e se utiliza de todos os recursos possíveis para se colocar à disposição do seu irmão, né, sejam encarnados, sejam desencarnados, utilizando assim a sua mediunidade para auxílio no bem. E para utilizar a mediunidade no auxílio no bem, é necessário que nós, né, estudemos, que nós conheçamos os mecanismos da mediunidade, né? E quando nós falamos disso, o convite fica aberto a todos aqui presentes para os nossos estudos da casa. Nós temos os estudos sistematizados. Venham entender esses mecanismos. Nós sabemos que muitos dos companheiros adentram as nossas casas com algumas disfunções, com alguns sentimentos, né, relacionados à mediunidade. É bem verdade que a maioria, à medida que começa a frequentar a casa, começa a tomar passes, começa a se harmonizar, começa a fazer a reforma que a doutrina espírita nos convida, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né, de domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, esse é o caminho seguro, né, para a mediunidade com Jesus. Nós devemos entender que nós somos todos doentes da alma
E que Jesus, quando ele diz que veio, né, para aqueles que precisam, ele veio para todos nós. No livro Primícias do Reino, se eu não me engano, Amélia Rodrigues, ela nos narra um episódio de uma noite que Jesus, junto dos seus discípulos, se encontrava tristonho. E tinha sido uma noite valorosa, tinha sido um dia glorioso, um dia de muitas curas, onde os seus discípulos estavam encantados, né, com as curas, com o poder daquele homem, né, através da mediunidade magnânime de Jesus, que a todos curava, a todos que estavam. E um dos seus discípulos chegou e falou: Senhor, por que estás triste? Nós realizamos tantas curas hoje, fizemos tantas coisas boas. E Jesus falou: é porque eles ainda não entendem a verdadeira cura. Porque a verdadeira cura é a cura da alma, é a renovação. Porque, como nós já dissemos outras vezes, aonde se encontram todos aqueles que Jesus curou? Morreram, desencarnaram. Aquele momento foi necessário, né, para que as pessoas se deslumbrassem e vissem o poder daquele homem, o Verbo divino, né, o poder de Deus se estabelecendo naquele homem. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a cura da alma. Então, que nós possamos, nesta noite, refletir sobre isso, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva, e que possamos, né, ao adentrarmos na câmara de passe, lembrar que nós somos os doentes da alma, né, e pedir ao Senhor, pedir a espiritualidade amiga desta casa, que jorre sobre nós a sua água, límpida e cristalina, as suas vibrações renovadoras, mas que essas vibrações sirvam para que nós possamos verdadeiramente mudar o rumo da nossa existência. Muita paz a todos.